Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia aos internautas, servidores públicos. Pedro Ivo Bandeira, bom dia. Estamos começando mais um programa Sindicato em Destaque. Hoje são 13 de julho de 2019 e agora são 11 horas e 33 minutos, viu, Bandeira? Portanto, iremos até às 12 horas e 3 minutos. E este programa está sendo retransmitido também pela São Miguel FM e daqui a pouco estará em nossas plataformas sociais. Águida Maria hoje apresentando o programa com os assuntos do momento, os quentinhos do concurso público 2019 e também seleção 2019. É assunto que vai faltar tempo no programa, viu? É detalhe. E vamos começar aqui pelas nossas notícias sindicais, né? O sindicato pede o comparecimento do senhor José Anacleto da Silva e da senhora Lucimar Lourenço de Souza para resolver pendências dos processos que vocês têm na justiça, certo? Uma outra notícia sindical também sobre o FGTS. Esta semana houve 10 pessoas receberam pagamento de seus direitos ainda do FGTS, né? E mais 10 pessoas já foi liberado com prazo de até 60 dias para efetuar o pagamento. Essas pessoas que estão recebendo as suas indenizações desde dezembro do ano passado, que o primeiro grupo recebeu em dezembro do ano passado, são daquela lista de 179 pessoas que a gente tem lá no Sindicec, que a gente tem essa lista desde 2016, né? No final de 2016 veio uma lista de 179 pessoas no tribunal, que os processos estavam em fase de conclusão, né? E essas pessoas começaram a receber a partir de dezembro do ano passado. Eu só queria enfatizar para vocês que essas pessoas, essas 179 pessoas, elas deram entrada no processo da justiça em 2013, requerendo o seu saldo do FGTS, né? E foi quando a gente descobriu que a Prefeitura de Quixeramobim tem vários milhões numa conta de FGTS e a Caixa Econômica não sabe de quem é. Quem tem direito ao FGTS são as pessoas que trabalharam na Prefeitura de 1992 para trás, porque em 92 houve a mudança de regime, né? E a gente saiu do regime geral para o estatutário, e a partir de então a gente não tem mais direito ao depósito do FGTS. Mas quem trabalhou até 92 tinha esse direito. E a prefeitura devia, né, ao FGTS, e foi cobrada essa dívida, parcelado em muitos anos. E a partir daí o advogado do Sindicec entendeu que as pessoas poderiam requerer, né, o que lhe era de direito. E desde 2013 que se entra com ações na justiça dessas pessoas. E a partir de dezembro do ano passado já começou o pagamento. E se você trabalhou na Prefeitura de Quixeramobim de 1992 para trás, você pode entrar com uma ação na justiça requerendo o seu saldo do FGTS, que porventura, naqueles milhões que estão depositados na Caixa Econômica, tenha algum para você, né? Às vezes tem mais, às vezes tem menos, mas as pessoas, aquilo que tiver de direito, depois de feito todo o processo e os cálculos, elas estão recebendo, né? Tem mais 10 pessoas para receber no futuro próximo, né? E aquelas pessoas que se você quer saber como anda o seu processo, você passa lá no Sindicec,
pega o telefone do tribunal, certo? Pega o número do seu processo e você mesmo pode pedir notícia dele. Ok? Assim como o sindicato pede, o advogado do sindicato pede notícia do processo de vocês, cada um pode também pedir, certo? Repetindo aqui, se vocês conhecerem o senhor José Anacleto da Silva e a senhora Lucimar Lourenço de Souza, por favor, deem um recado a eles para comparecer ao Sindicec, para resolver pendências, certo? Outra coisa, a pergunta mais frequente que a gente está recebendo é: vai sair metade do 10º? Quando vai sair metade do 10º? O QUIPREV disse que paga agora em julho, metade do 10º. As demais secretarias da prefeitura ainda não deram nenhuma previsão. Apesar da gente sempre aconselhar e defender que a metade do 10º deva ser paga, né, no primeiro semestre, porque a gente sabe, e a prefeitura também sabe, que é no primeiro semestre onde tem o maior volume de recursos, né? Sempre o recurso cai no segundo semestre. E se não pagou a metade do 10º, é mais uma conta para pagar com menos dinheiro. Todas as vezes que a prefeitura não pagou a metade do 10º em julho, deu problema no fim do ano. Todo servidor sabe disso e lembra, né, que dá problema. A prefeitura também sabe. Então, bom, mas infelizmente não é a gente que paga, não está no nosso querer e muito menos no querer do servidor, né, que está doido para receber a sua primeira parcela do 10º. Agora vamos falar sobre a notícia da semana, que é o concurso público 2019, que será realizado pela Prefeitura de Quixeramobim. Nesta quinta-feira, a Câmara aprovou um projeto de criação de vagas para a Prefeitura realizar um concurso público, né? Vamos começar aqui o nosso assunto pelo primeiro projeto, que foi para a Câmara em abril. Esse primeiro projeto, a Câmara não recebeu, né? Por pedido do sindicato. Quando o sindicato tomou conhecimento do projeto, a gente já foi logo analisando as inconsistências, né, que havia no projeto. E nós anotamos 7 irregularidades graves nesse projeto de criação de vagas, no primeiro projeto. 6 das quais permaneceram no projeto que foi aprovado nesta quinta-feira. No primeiro projeto que a Câmara não recebeu, uma inconsistência, o número irrisório de vagas. Se manteve um número irrisório neste que foi aprovado. Uma segunda consistência, o regime de urgência simples, que você já sabe como é. A Câmara recebe, aprova o regime de urgência simples e em seguida já discute rapidamente e aprova ou desaprova o projeto, né? Mas também um projeto dessa magnitude não deveria ser com urgência simples. Haveria de ter tempo para se discutir com a sociedade, com o Ministério Público, com a Câmara e com todos os interessados nesse concurso, né? E o regime de urgência simples se manteve nesse projeto que foi aprovado. Tanto que houve uma sessão extraordinária e aprovaram o projeto, né? A terceira inconsistência, 2 cargos apresentavam um vencimento inferior ao salário mínimo. Isso foi corrigido. Mas foi a única coisa, a única inconsistência ou irregularidade, né, que foi corrigida no projeto aprovado. Uma quarta, quase todos os cargos de nível técnico e superior estavam com salário igual
ao salário ofertado no concurso de 2014. E isso se manteve nesse projeto aprovado, veio do mesmo jeito. Quinta, o cargo de técnico em laboratório de análises clínicas, ele ofertava um salário inferior ao salário de 2014. Uma sexta inconsistência, isso aqui também se manteve, viu? Um salário inferior ao 2014. A sexta inconsistência, a ausência de oferta de vaga para o ensino fundamental incompleto, como garis, auxiliar de serviço, zelador, que todas essas pessoas, todos esses profissionais, eles não têm vínculo com a prefeitura, porque a prefeitura nunca ofertou vagas em concurso para eles, né? É tudo prestador de serviço e depende de seleção. Então, a gente também anotou essa inconsistência. E uma sétima inconsistência, sim, nesse concurso também não ofereceu, né? Nesse projeto. O cargo de facilitador esportivo de nível médio, quando devia ser de nível superior, né? Então, todas essas inconsistências foram anotadas e foram postas em um ofício e enviadas para o Ministério Público, né? Mas aí a Câmara acabou não recebendo esse projeto, a Prefeitura levou de volta para arrumar, né? Enquanto a Prefeitura não devolvia, não mandava um novo projeto, ficou a discussão no Ministério Público, né? Já ficou a denúncia do sindicato no Ministério Público e também foi para a discussão na Câmara. O sindicato foi provocado pelo Ministério Público e também pela Câmara Municipal para dar a sua sugestão, né, de vagas para o concurso. E a gente fez um trabalho exaustivo de pesquisa, né, tendo como base a oferta de vagas na seleção de 2017, o relatório do TCE, né, com os vínculos de prestação de serviço e comissão do TCE, e também o número de pessoas chamadas que foram convocadas na seleção. Esses três critérios nós usamos para fazer a nossa sugestão de vagas. E ofertamos e sugerimos vagas também para o ensino fundamental incompleto, né, que são os garis, auxiliar de serviço, zelador e os cargos que podem ter ensino fundamental incompleto. No geral, né, a gente fez uma sugestão de um concurso com 1.150 vagas. É lógico que ninguém ia exigir da prefeitura que ofertasse um concurso com tantas vagas, né? Era uma sugestão do sindicato, de acordo com a pesquisa que a gente fez. Daí a prefeitura podia pegar essa sugestão, né? E adaptar e fazer e mandar um projeto um pouquinho mais decente do que ela mandou. Ela mandou a segunda vez, o segundo projeto, com as mesmas inconsistências e o nível e a quantidade de vagas inferior ao primeiro projeto, que a Câmara não aprovou. Vocês lembram? A Câmara não aprovou o segundo projeto de criação de vagas. E agora a Prefeitura mandou um projeto com a quantidade de vagas ainda irrisória, porque o primeiro concurso eram 172 vagas, achou 169, e o projeto aprovado com 182. Então, o número continua irrisório. Nenhuma vaga ofertada para o ensino fundamental incompleto. Ou seja, os garis, os auxiliares de serviço, as merendeiras, os zeladores das escolas, eles vão continuar a mercê
dessa administração. A prefeitura, né, diz que vai terceirizar, que pode terceirizar, e realmente pode. Mas como a gente argumentou com o procurador da prefeitura, ele diz, pode terceirizar, quase todo mundo está terceirizando. Pode terceirizar, sim, mas não é obrigatório. Não é proibido ofertar vaga no concurso para gari, nem para auxiliar de serviço, certo? As pessoas do ensino fundamental incompleto, esse pessoal pode sim fazer concurso e ser efetivado, como também pode ser terceirizado ou prestador de serviço, certo? Mas a prefeitura diz que vai terceirizar. É tanto que nem ofertou vaga no concurso, nem tampouco na seleção. E como todas as inconsistências foram mantidas, o projeto veio quase igual ao primeiro, certo? E a gente já tinha dito tudo que a gente achava do projeto, quando veio o primeiro, o sindicato nem se manifestou a respeito desse. Como ele era muito semelhante, a gente não tinha o que dizer. Tudo que havia de ser dito, a gente já tinha dito. Em ofício ao Ministério Público, o mesmo ofício foi para o Ministério Público, para a Câmara Municipal, para o Executivo, e nós também falamos nas rádios, aqui neste programa, tudo que a gente achava, tudo que a gente pensava e o que a gente aconselhava que fosse feito, né? Se a prefeitura não levou nada disso em consideração, se a Câmara também não levou nada disso em consideração, a gente fala assim, a Câmara, gente, porque é a casa quem aprova ou desaprova as coisas, né? Quem fiscaliza, quem deve fiscalizar e aprovar as coisas, né? Apesar de ter tido 4 votos contra, né? Votaram contra este projeto de lei a vereadora Cristina, a vereadora Terezinha, o Célio Neto e o François. Os demais votaram a favor. Então, a gente não precisava dizer mais nada sobre ele, porque a gente já tinha dito do anterior. Então, fica por conta da Câmara Municipal e da Prefeitura isto. Vale dizer também sobre este concurso que o que foi aprovado na Câmara foi apenas a criação de vagas. Edital, esse tipo de coisa, os outros encaminhamentos vêm depois, né? Que a gente também não sabe, não tem data, a prefeitura não deu prazo para fazer isso. Mas vocês que estão interessados em fazer o concurso já vão se preparando, né? Para se inscrever. Outra coisa sobre o concurso é que são 182 vagas, né, criadas, com igual número para reserva, para cadastro de reserva. Eu ouvi, tem um áudio circulando do procurador-geral do município, que ele fala que ele diz assim, a gente vai chamar até o 364. Não é bem assim. As vagas criadas são 182, que podem ser criadas mais vagas, né, até ao número 364. Mas estas outras 182 vagas, elas não existem. Elas não foram ainda propostas, tampouco aprovadas. O que existe, o que foi aprovado para criar, para a prefeitura oferecer, são 182 vagas, né? Depois do concurso, né, com cadastro de reserva de 182 pessoas, né, candidatos, poderá a prefeitura chamar. Mas com a experiência que a gente tem, o concurso de 2014 ainda tem gente aí brigando na justiça para ser chamado, gente aprovada, né? Tem briga de classificáveis, mas também tem ação de classificados, e são muitos, são mais de 200,
que foram criadas as vagas em 2014, foi feito o concurso, essas pessoas elas foram aprovadas e até hoje elas estão brigando na justiça para ser chamadas. Vale lembrar também que este é o 6º concurso da Prefeitura de Xeramobim. O primeiro foi em 94, o segundo em 97, o terceiro em 2005, o quarto em 2011, o quinto em 2014 e este é o 6º. E este é o concurso com o menor número de vagas. Sobre o número de vagas, a gente argumentou também a respeito do QUIPREV. O procurador, vocês ouviram aí nos áudios que estão circulando, ele fala muito na responsabilidade da prefeitura, com a responsabilidade fiscal, com a responsabilidade de não encharcar a folha de pagamento e outro, por aí vai. Nas nossas conversas também ele falou e a gente argumentou que a respeito de responsabilidade, a prefeitura sempre esquece do QUIPREV. Não é só este prefeito que esquece, os outros também esqueciam, né? E tratavam com descaso, o maior descaso possível, a nossa Previdência. É tanto que ela está com problemas sérios aí, financeiros, que não deveria estar. Porque a gente contribui para depois usufruir. E na hora de usufruir, não tem de que usufruir. Porque o que devia ter sido reservado para estar lá para você no futuro, não está. Isso é um problema dessa prefeitura, das anteriores, porque os prefeitos anteriores, eles não se preocupavam em fazer concurso, tanto que sempre foi ou meio a meio, ou uma parcela maior de contribuição que ia para o INSS do que para o QUIPREV, sempre foi assim. Hoje continua sendo, quando não está meio a meio, o INSS está maior, certo? Ou quase paritariamente. Bom, e a gente citou a responsabilidade sobre o QUIPREV também. Nós dissemos para ele que no QUIPREV tem 126 processos de aposentadoria em análise. Essas aposentadorias, essas pessoas estão só esperando a análise e homologação do TSE. Isso demora um pouco. Essas pessoas continuam recebendo ativos, mas já elas vão passar para o QUIPREV e o QUIPREV vai perder 126 contribuições que já deram entrada. O procurador confessou desconhecer esse fato, né, essa informação. E já que a gente estava falando sobre QUIPREV e contribuição, a gente aproveitou para falar também sobre a ampliação em definitivo dos professores, certo? Que tem 4 horas e que são ampliados. E a gente já bateu tanto nessa tecla e a gente já enumerou tanto e tanto as vantagens de se fazer isso e a possibilidade de se fazer isso, certo? Mas a prefeitura ainda não entendeu. Infelizmente. E a respeito da seleção, a prefeitura, o sindicato mandou um ofício ao promotor de justiça, certo? No dia 24 de junho, falando sobre as inconsistências da seleção, certo? A seleção pública terá validade de 1 ano, prorrogada por igual prazo, ínfimo, né? Nessa situação. Na situação em que é uma prova escrita, né? Cheia de conteúdos e uma taxa absurda para pagar. Um valor, a gente citou aqui também o valor da taxa de inscrição para nível médio, R$ 80 e
R$ 110 para nível superior. Em alguns concursos, concursos de alguns órgãos, essa taxa é inferior, né? A ausência de vagas para o nível alfabetizado e fundamental, zeladores, cozinheiros, auxiliares de serviço, certo? A ausência de oferta de vagas para professores, entre outras coisas, né? E a respeito disso, a prefeitura foi chamada pelo Ministério Público para prestar esclarecimentos. Então, no dia 9 de julho, os procuradores da prefeitura, o procurador-geral Antônio Carlos Fernandes e o procurador adjunto Giliardi Saldanha, eles compareceram à promotoria para prestar esclarecimento. E o sindicato foi convidado a participar da reunião. Então, de tudo que foi discutido lá, a promotora, doutora Raquel Castelo Branco, ela escreveu um termo de audiência. Aos 9 de julho de 2019, nesta cidade de Quixeramobim, estado do Ceará, na sala de audiência da primeira Promotoria de Justiça, sob a presidência da promotora de Justiça, a doutora Raquel Castelo Branco Costenaro, compareceu os representantes do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Quixeramobim, o procurador-geral do município, doutor Antônio Carlos Fernandes Pinheiro Júnior, e o procurador adjunto do município de Quixeramobim, Ceará, Dr. Giliardi Saldanha Vasconcelos, para tratar do concurso público a ser efetivado e a seleção pública deflagrada pela administração nos termos a seguir. Inicialmente, esta promotora de justiça registrou que já existe tramitando na primeira vara da Câmara de Quixeramobim, da primeira comarca de Quixeramobim, Ceará, cumprimento de sentença para a realização de concurso público neste município. Tal requerimento encontra-se na data de hoje despachado pela magistrada e aguardando resposta do município de Quixeramobim. Pelos procuradores foi explanado que já foi protocolado na Câmara o projeto de lei do concurso público, apresentando cópia, acompanhado de pedido de sessão extraordinária para sua devida aprovação. Tentaram explicar ainda que a seleção 2019, já deflagrada, seria justo para tentar cumprir o mais breve possível a decisão judicial em vigor, rescindindo absolutamente todos os contratos temporários em vigor hoje em decorrência da seleção de 2017, já que todos os cargos estariam previstos na seleção de 2019, mais alguns necessários que não eram previstos. Além disso, afirmou o procurador que todos os professores cedidos para o estado do Ceará e para outros entes públicos serão solicitados imediatamente as devidas devoluções para que voltem à sala de aula. Ato contínuo, afirmou que os servidores efetivos que estão ocupando o cargo de direção, coordenação e assessoramento igualmente voltarão para a sala de aula com o objetivo de integralizar o quadro de efetivos necessários hoje. Solicitou, pois, o prazo de 5 dias para apresentar todos os pedidos de devolução, bem como todos os atos administrativos de volta dos professores que ocupavam o cargo de direção para a sala de aula. Sobre a contratação de novos diretores ocupantes de cargo em comissão, esta promotora de justiça chamou a atenção, com base no princípio da eficiência, para a indevida oneração do município em face de salários superiores que ultrapassam o que era pago aos diretores ocupantes de cargo efetivo. Quando o procurador do município se comprometeu a fazer estudo de impacto financeiro antes de fixar o salário dos novos comissionados, de modo a não onerar o município de forma a gastar o mesmo valor que antes era pago aos diretores ocupantes de cargo efetivo. Levantada a preocupação com a queda da qualidade do ensino da educação, com a retirada dos diretores pedagógicos, podendo até mesmo atingir a continuidade do serviço público. Outro ponto levantado pelo sindicato foi sobre a ausência de vaga para o cargo de professores
no processo seletivo de 2019, já que sempre haverá necessidade temporária de professores para suprirem vagas desocupadas de forma realmente temporária. Nesse ponto, o procurador reconheceu esta falha da administração neste processo seletivo de 2019. Em sendo assim, aguarde-se o prazo de 5 dias para a apresentação de documentos, explicações pelo município de Xeramobim. Dessa audiência aqui, né, e desses termos, vocês já viram, já sabem da celeuma que deu, né? Com esse chamado desses professores, com a ameaça de exoneração de todos os diretores. A gente argumentou que não tinha condição de trocar de uma vez toda a direção da escola, né? A gente argumentou que isso ia ter prejuízo, inclusive prejuízo pedagógico, né? Até o procurador achou ruim, né? Disse que a gente estava achando que eles iam contratar pessoas sem capacidade para gerenciar as escolas. Mas aí eu perguntei a ele achou ruim também, se eles iam tirar profissional capacitado para exercer cargo de diretor e coordenador pedagógico para todas as escolas, né? Em 3 semanas eles iam tirar da cartola, porque só tirando da cartola, né? Não tem condição de você... Tudo bem, você pode fazer a rotatividade, trocar um diretor, trocar uma parte da direção das escolas no início do ano, fazer um planejamento, mas no meio do ano letivo você tirar todos os diretores, coordenadores pedagógicos, porque foi isso que ele disse que ia fazer, né? Das escolas para contratar gente nova, isso é inconcebível, né? Como disse o presidente do Sindicec, de todas as sugestões e possíveis soluções para resolver esse problema da não oferta de cargo para professor temporário na seleção, essa foi a pior, né? De tudo, a pior sugestão e solução que eles encontraram foi essa. É tanto que não foi posta em prática, né? Teve reunião com o Conselho de Educação, que também mandou documento ao Ministério Público, e o sindicato também mandou aqui para a promotora, a doutora Raquel Castelo Branco Costenário. Isso foi no dia 11, né? Depois que teve a reunião com os coordenadores, Secretaria de Educação e a Procuradoria, né? Vem pelo sindicato, para a promotora, vem pelo presente apresentar a Vossa Senhoria algumas considerações sobre a situação dos professores efetivos, ocupantes de cargos de direção escolar, diretor-geral e coordenador pedagógico, após a manifestação, né, o primeiro ponto. Após a manifestação feita através do ofício número 67/2019, que na oportunidade, entre outros questionamentos, relatou a ausência de cargos para professores no edital número 01/2019 da seleção pública para funções temporárias e cadastro de reserva da Prefeitura Municipal de Xeramobim, publicado em 19 de junho do ano em curso, no site da SEV-US. Segundo, em audiência no dia 9 de julho de 2019, presidida pela doutora Raquel Castelo Branco, promotora de justiça, representantes da administração municipal, o doutor Antônio Carlos e o doutor Giliardi Saldanha, e representantes deste sindicato, o procurador-geral do município reconheceu a falha da administração pela ausência de cargos para professores e indicou como alternativa para atender à demanda exonerar 100% dos gestores municipais, diretor-geral e coordenador pedagógico, para o que os mesmos possam ministrar aulas e contratar novos gestores comissionados, porque o comissionado não precisa de seleção, né? Os representantes do Sindicec se mostraram preocupados pela provável queda na qualidade da educação pública, enumerando a nossa preocupação, que pode ocorrer a quebra de confiança por parte da comunidade escolar com a troca abrupta da gestão, a desvalorização dos servidores de carreira, que a gente sempre defende, colocar em xeque o desempenho alcançado no ano passado, né, pela escola,
pelas escolas, com as premiações do Escola Nota 10, a função de magistério, entre outras, nomeação para o cargo comissionado, previsto no plano de cargo e carreira e remuneração do grupo ocupacional do magistério. A dificuldade de substituir os gestores, servidores efetivos e devidamente habilitados por novos gestores no tocante ao registro junto ao Conselho Municipal de Educação. E a substituição dos gestores oriundos do quadro efetivo, certo? E então, diante do exposto, solicita-se que, de Vossa Excelência, a anuência para manter os contratos temporários de professores, seguindo rigorosamente a ordem de classificação do processo seletivo de número 5/2017, até o final do ano letivo de 2019, evitando assim a descontinuidade do serviço, certo? Então, era isso que tínhamos para hoje, já estourei o tempo. Muito obrigado e boa tarde.